Olá, olá a todos, bem-vindos, bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui hoje para continuarmos a discutir os impactos do marco regulatório que foi aprovado agora em maio. E para isso, nós trouxemos aqui hoje duas profissionais, especialistas, uma professora, a doutora Rita Maria, que é docente, pesquisadora da Unifesp, é consultora em educação à distância, participou do, da BED durante muito tempo, junto com o professor Lito, e também na última, na última trabalho do professor Lito, na última gestão do professor Lito, nós trabalhamos juntos lá como diretores da ABED. Então, é um prazer ter a professora Rita aqui para a gente discutir o tema, que é o impacto do marco regulatório nos cursos de licenciatura, no formato semipresencial. Também trouxemos aqui uma outra profissional com larga experiência, com conhecimentos sobre a área de licenciatura também, que é a professora mestre Alessandra Fabiana Cavalcante. A professora Alessandra tem larga experiência aí na gestão acadêmica e na formação de professores. Atuou fazendo gestão de centenas e centenas de cursos, participando de centenas e centenas de processos de avaliação e tenho certeza que vai poder nos auxiliar aí nas reflexões sobre esses impactos. Então, maio, nós já passamos de maio, né? Mas maio é um mês, parece que tudo acontece na educação. O decreto anterior que nós tínhamos, o 957, ele foi assinado em maio de 2017, e aí a gente tem um período grande, né? Cerca de 8 anos aí, muitas coisas mudaram, nós tivemos a pandemia, e agora nós temos um novo decreto, duas portarias, um documento, os referenciais de qualidade. Eu acho que são a base daquilo que nós devemos trabalhar. Mas acrescenta-se, né, no caso das licenciaturas, eu acho que a professora Rita e a professora Alessandra irão falar sobre isso, acrescenta-se aí, no caso das licenciaturas, a resolução número 4 do Conselho Nacional de Educação, que é do ano passado, onde nós não tínhamos ainda esses novos formatos trazidos pelo decreto, né, o formato presencial, até 30% de disciplinas ou conteúdos na modalidade EAD, sendo isso feito assíncrono ou síncrono, o formato semipresencial, que no caso da licenciatura, ele é pelo menos 30% presencial e 20% síncrono mediado, que é um novo contexto que a legislação traz, um novo formato, podemos também dizer, metodologia de oferta, e 20% mediado ou presencial. E nós tínhamos na resolução do Conselho Nacional de Educação, número 4, nós tínhamos uma questão ali dos núcleos, e uma parte dos núcleos nos cursos que eram considerados à distância serem presenciais. Então, temos aí várias questões a serem discutidas, é um tema bastante impactante, porque a maioria dos estudantes ainda na educação à distância, e agora com os novos formatos, eles são cursos de licenciatura, e eu acho que nós devemos aproveitar as instituições
de ensino devem aproveitar o momento não apenas para, que já é bastante, né, reformular o projeto pedagógico dos cursos, mas também para trazer inovações, para trazer novos elementos frente às transformações que nós temos hoje, que é a questão da literacia e inteligência artificial, que é a transformação verde, que é a transformação das competências socioemocionais, que são muito importantes para todos os cursos, inclusive aí para os cursos de licenciatura. Toda essa mudança, ela vem no bojo de melhor qualidade de ensino e aprendizagem. Nós tínhamos o modelo do decreto 957, que era mais amplo, não era tão específico, e agora nós temos diferentes modelos. Modelos semipresenciais para licenciatura, para a área de saúde, para a área de engenharia, temos EAD. É um grande desafio que se coloca para todos nós nesse novo momento, e as instituições têm que se preparar, não é, até agosto, para ofertar novos cursos com esses novos formatos, o que implica diversas fases de planejamento e avaliação, considerando polos que poderão ter atividades presenciais para serem ofertados os cursos, seja de licenciatura, seja de engenharia, seja de saúde, não é? E na própria sede, né? Será que na sede eu vou oferecer um curso de licenciatura no chamado formato presencial ou vou oferecer esse curso no formato semipresencial? São escolhas que as instituições têm que fazer, que envolve custos, envolve investimentos, e nós estamos aqui hoje para discutir esses temas. Então, acho que assim, sem mais delongas, eu queria passar para a professora Rita, doutora Rita Maria Lino Tárcia, para que ela, assim, eu pensei aqui numa questão, conversando sobre a questão, na sua avaliação, professora Rita, você acha que esse novo marco regulatório e os seus impactos para os cursos de licenciatura, essas novas diretrizes, trarão melhoria para a qualidade da formação dos professores? O que você acha? Qual que é a reflexão que você faz diante todas essas mudanças que nós estamos enfrentando no início e para o futuro da educação à distância, nos seus diferentes formatos? Olá, obrigada, professor Carlos, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Um prazer enorme, Alessandra. Nós aí que já discutimos tantos momentos, né, da EAD, estamos aqui refletindo sobre esse novo formato. E com a pergunta do professor Carlos, eu só posso dizer que sim e que não. Por quê? Porque depende muito de como nós vamos entender e trabalhar com esse novo desafio que vem diante de um curso semipresencial, né? Então, a gente tem a oferta específica, né, para as licenciaturas, presencial ou semipresencial, e a gente percebe nessa oferta uma dimensão muito prática da formação, né, no sentido dos futuros professores vivenciarem a formação em cenários da prática, né? Qualificar a experiência formativa no contexto real, onde ele vai interagir com o professor, ele vai interagir com a comunidade, com o território, ele vai vivenciar a sua formação. E para nós trabalharmos com um processo, com um formato, um processo educativo semipresencial, com certeza a gente vai precisar pensar num equilíbrio
e na inovação, para que a gente possa chegar na qualidade. Por isso eu disse que sim e que não. Porque para nós trabalharmos a qualidade, no meu ponto de vista, nós precisamos qualificar o processo educativo, que vai estar refletido no projeto pedagógico do curso. Ok, nós estamos aí participando de várias discussões. E eu vou dar um passo atrás. Antes de discutir 20%, 30%, 40%, o que eu faço, onde eu entrego, eu vou voltar um pouquinho na EAD e pensar juntos, convidá-los para pensarmos juntos. Quando surgiu o EAD, nós fizemos uma adaptação do que fazíamos no presencial, embarcamos no EAD. Fizemos alguns ajustes, sempre numa lógica, no meu ponto de vista, no modelo presencial conteudista. Avançamos muito na educação à distância. Conseguimos formar profissionais para trabalharem com educação à distância, que lá nos anos 2000 a gente não tinha. Avançamos muito em tecnologia, porém, o meu questionamento em relação à real qualidade é de pensarmos no modelo semipresencial não como um ajuste de um modelo de EAD que já veio de um modelo de presencial e que a gente vai fazendo um Lego a partir de questões que remetem a um modelo presencial conteudista. Então, no meu ponto de vista, gente, não adianta dizer isso aqui vai ser presencial, isso aqui vai ser assíncrono, o que a gente faz com isso, que a gente faz com aquilo. Eu penso que é o momento, efetivamente, de transformarmos as nossas práticas em situações, em experiências de aprendizagem que sejam significativas. Que os momentos síncronos, eles sejam momentos de interação, de construção de conhecimento em rede. Que os momentos presenciais sejam momentos em que a presencialidade seja fundamental. Pensa comigo, eu vou deslocar os meus estudantes para uma prática presencial e o meu professor, com o projetor multimídia, apresenta slides, lê os slides. Será que é essa a proposta? Nessa perspectiva, professor Carlos e todos que estão aqui conosco, eu não acredito que vai existir melhoria. Se a gente fizer um ajuste, uma adaptação, mais uma vez, com certeza, eu acredito que nós não vamos formar professores para atender a educação básica na perspectiva do século XXI. Então, assim, é um momento de ressignificarmos, de repensarmos quais são os nossos pressupostos teóricos, quais são os nossos objetivos de aprendizagem. E vejam, será que os nossos objetivos também não precisam ser atualizados? Será que não é o momento de, ao pensarmos experiências, situações de aprendizagem presenciais, trabalharmos com as soft skills, com essas competências socioemocionais de fato? E claro que o desafio é muito grande, porque muitos de nós, professores, eu principalmente, estou num processo de aprendizagem, porque a forma como eu aprendi não é uma forma semipresencial, não foi EAD, e com certeza os estudantes com os quais eu estou trabalhando são completamente diferentes do que eu vivi na minha realidade. Então, aquela teoria do espelho, quem é pedagogo vai lembrar dessa teoria, né? É uma teoria que diz que a gente se forma como professor na medida em que nós vivenciamos a experiência enquanto alunos. Sim, era uma teoria muito forte, presencial. Talvez neste momento a gente mude a teoria do espelho para a teoria da rede, onde a gente possa trocar, compartilhar, interagir, construir experiências a partir da cocriação. E aí sim, professor Carlos, eu acredito que a gente vai buscar uma melhoria, quando a gente sair do que nós fazemos
mais do mesmo. Não adianta eu mudar alguns pontos do caminho para chegar no mesmo lugar. A gente tem que entender que agora nós estamos em um outro lugar, em um outro tempo, com crianças que já estão nascendo com inteligência artificial, com alunos jovens e adolescentes que já nasceram com tecnologia. E nós ainda estamos ensinando, talvez, com base em objetivos de aprendizagem, de trabalhar com um conteúdo que já está disponível na internet e que talvez já esteja sendo atualizado. Né? O que nós esperamos desses jovens? Será que é só conteúdo? É só entregar conteúdo? Será que é assim que a gente vai qualificar? Então, quando eu penso no semipresencial, com as práticas, né, forte na prática, na presencialidade, é ressignificar esse encontro. O presencial, para mim, não é mais uma sala de aula como a que existia. O presencial deste modelo hoje é um momento rico de interações, de troca, de cocriação, de ideação de novos projetos, onde a gente desenvolve, sim, novas competências. Porque trabalhar o semipresencial com aulas e atividades presenciais iguais às da década de 2015, 2010, não vai qualificar, não vai mudar. Mas investir no coletivo, né, juntos, professores, alunos, coordenação, para construírem realmente um novo modelo semipresencial, onde eu tenho experiências digitais que perpassam a nossa vida e temos experiências presenciais, como é a nossa vida, né? A gente vai conseguir tirar as barreiras das universidades, das instituições de ensino, e a gente vai conseguir abrir para um mundo que está clamando por formação, por conhecimento, por trocas e por novas propostas, novos projetos. Então, por isso, sim e não. Se for mais do mesmo, professor, não vai ser a lei ou o decreto que vai mudar o processo. Mas, com certeza, se a gente abraçar o desafio com tudo que a gente já tem na vida, de experiência, de bagagem, de formação, e olhar para o novo, ok, aí eu acredito que a gente vai viver um novo cenário. Né? Acho que é um pouco essas ideias que eu tenho refletido muito e me sentindo muito motivada a investir em novas experiências. E estar aqui é uma experiência muito positiva, virtual, mas extremamente amorosa, afetiva e de muitos Sim. desafios. De reflexão, de troca, né? Eu gosto muito dessa ideia que você fez quando a gente faz a transição, né, de um modus operandi para outro, né? Então, quando você vem para a educação à distância, eu faço sempre a comparação da TV, né? No começo da TV, quando iniciou a TV, você tem uma linguagem do teatro, uma linguagem que vai para a TV e depois ela vai se transformando, né? E hoje você tem uma linguagem própria da TV muito diferente do teatro, mas você pode ver as primeiras produções na TV antiga, elas são teatrais. Eu acho que a gente fez isso na educação à distância, fazendo Verdade. divisões, colocando tantas páginas por unidades, tantos vídeos por unidades. Se a gente comparar isso, porque olha que interessante, professora Rita e professora Alessandra. Vocês também devem fazer isso, mas eu estou muito no YouTube, estou vendo que as pessoas estão fazendo. Todo mundo é professor hoje. Eu ensino, ninguém fez licenciatura e ninguém fez. Às vezes não tem nem um curso superior. E ele está ensinando, todo mundo ensina. Eu falo, nossa, poxa, a gente demorou tanto para aprender determinadas coisas, tivemos que fazer mestrado e doutorado, e hoje em dia o acesso à informação
a produção de conteúdo é muito mais fácil e a gente não explora isso com os alunos, não é? Se você... Nós temos num curso semipresencial agora, mas EAD, como era antes, nós tínhamos alunos do Brasil todo, fora do Brasil, inclusive, alguns, e nós não utilizávamos essa diversidade, nós fazíamos um processo, muitas vezes, não digo que todas as instituições faziam isso, né? Mas nós fazíamos um processo unidirecional, não é? De mandar o conteúdo, absorve, não é? Faz uma avaliação e passa para a próxima etapa, né? Naquele sentido de que era um tamanho só para todo mundo, independente do seu background, independente até das áreas dos cursos. Eu vejo que esse decreto, lógico, tem muitas coisas discutíveis, tal, mas ele traz essa modificação no processo que, como você colocou, vai fazer com que as pessoas necessitem, os coordenadores, professores regentes, mediadores, se articulem de uma tal forma que não era, em geral, feito nas licenciaturas. Na área de saúde, talvez algumas instituições já faziam esse tipo de articulação, de atividades semipresenciais, e até de atividades mediadas, síncronas mediadas, mas na licenciatura também a gente chegou a usar isso, mas eu acho que a perspectiva agora deve ser outra, como você colocou, não é? E não é fácil isso, porque necessita formar os professores, necessita formar esses mediadores que entram agora, lógico, muitos que eram tutores, hoje já têm mestrado, muitas vezes doutorado, e poderão ter uma atuação como mediadores muito boa, né? Mas essa articulação para que a gente atinja os objetivos de aprendizagem dentro desse contexto, não é, onde que a inteligência artificial está aí, não é? Você tem até a possibilidade, né, dentro dos recursos da inteligência artificial, de chegar lá e falar: explique isso para mim como se eu fosse uma criança de 5 anos. Não é? Muitas vezes o professor não consegue fazer isso, né? A inteligência artificial faz isso. E quando o aluno erra, muitas vezes, o professor não, mas às vezes os pais, eles, pô, você não sabe fazer isso. A inteligência artificial não briga com o estudante porque ele errou, não é? E reforça que ele continue. Então, nós temos agora novos recursos de mediação que nós não tínhamos antes. E temos um mundo com novas necessidades que nós não tínhamos antes. Então, acho que tudo isso que você colocou é muito importante para ser pensado numa reformulação de curso diante desse novo decreto. Aí eu gostaria de passar agora para a professora Alessandra, para que... Alessandra, como é que você vê os impactos dessa regulação na organização curricular? Não é? É lógico, temos que fazer o que a lei pede, né? Porque a lei também, professora Rita, ela compartilha as coisas, né? Compartilha tudo. Então, às vezes, a própria regulação, né, um decreto, uma lei, a própria regulação compartilha tanto as coisas que a gente fica pensando tudo em caixinha, né? A caixinha da extensão, a caixinha do estágio supervisionado, a caixinha do
Das práticas, né? Das práticas específicas, o aprofundamento do conhecimento específico. A caixinha daquilo que é de conhecimento fundamental para a área. Então, tudo quantificado em quantas horas, tal. E a gente sabe, né? Eu gosto muito lá daquele Paul LeBlanc, que inclusive foi presidente de uma grande universidade nos Estados Unidos, e que eles começaram a trabalhar com competências, e quer dizer, a ideia diferente da nossa, né? Nós temos um currículo para milhares de alunos. No caso da competência, é praticamente um currículo por aluno, né? Porque ele tem o tempo dele para poder. E ele tem. Hoje ele não é mais presidente, saiu, mas ele era da área de letras, inglês, e conseguiu fazer essa transformação. Eu fico assim sempre muito querendo entender como é que esse modelo funciona na escala que ele chegou, que eles tinham 4.000 alunos e chegaram a 170 mil alunos, num prazo assim de cerca de 10 anos. Quer dizer, dá para trabalhar em escala e dá para trabalhar com qualidade e considerando competências, que é também o que você colocou. E, professora Alessandra, como é que você vê? É possível fazer isso no Brasil, nas condições atuais? Boa noite, primeiramente, professor Carlos, professora Rita, prazer estar aqui com vocês, o público que está aqui com a gente também, tenho certeza que temos aí pessoas queridas e bastante conhecidas também de outros momentos, e também pessoas novas que chegam agora para discutir com a gente. Mas antes de responder, professor, a sua pergunta, eu queria só retomar um trechinho aí da fala da professora Rita, né, quando ela fala dessa necessidade da gente cocriar, da gente construir esse conhecimento de uma outra forma. Eu vejo que nesse momento a resolução, né, e o decreto trouxe para a gente até uma denominação que nos apoia, porque ele traz aí a questão, né, do professor mediador. Então, eu vejo que hoje a gente tem a necessidade de um profissional que vai fazer a mediação de todo esse conhecimento, de todas essas informações que estão aí sendo publicadas a todo momento e sendo compartilhadas entre as pessoas, mas que a gente vai precisar, né, de um professor com essa qualificação agora de mediador, para que ele possa, de fato, né, orquestrar esse conhecimento e a gente alavancar a aprendizagem dos estudantes, porque o que a gente vê muito é a mudança na legislação, a mudança de algumas propostas, mas o quanto isso, de fato, tem refletido na aprendizagem dos estudantes, né? Eu acho que o grande desafio é esse, mas para responder aí a sua pergunta, né, a gente tem muitos impactos, de fato, não é? Desde o momento, né, então, em que a gente passa agora a ter o formato semipresencial, né, também estabelecido na legislação, e aí o senhor estava falando algo, né, da questão das caixinhas, eu falei, a gente precisou fazer acontecer um modelo semipresencial para depois vir a legislação e regular isso. Mas quando a gente olha para as licenciaturas, né, o impacto é grande, a gente já vem percebendo uma movimentação em relação à formação de professores há bastante tempo, né? Então, o próprio histórico aí das publicações em relação às portarias, às resoluções, né, que estabelecem o funcionamento das licenciaturas, né, vem mostrando essa necessidade de estar sempre mais adequada ao momento, e agora a gente chega aí com um decreto que estabelece um percentual, não é, de presencialidade para as licenciaturas. A gente não pode falar aqui de um curso 100% EAD, que muitas vezes a gente viu aí divulgado, né? Nunca tivemos um curso 100% EAD no Brasil, menos ainda nas licenciaturas, porque você tem ali já a carga horária de estágio sempre presente nas matrizes curriculares, mas agora a gente percebe a necessidade de uma mudança, né? E de uma mudança de se conceber
um curso de licenciatura já pensando num formato semipresencial, né? E esse pensamento ele precisa vir refletido no projeto pedagógico, no plano de desenvolvimento institucional das instituições, nas matrizes curriculares, né? Então, temos ali um diálogo do decreto, um olhar para a resolução 4 aí de 24, né? Que também já ia trazendo a reorganização dos cursos de licenciatura em eixos, né? Então, isso traz uma ampliação das áreas, porque eu vou pensar na fundamentação, né, da área mais pedagógica, depois eu vou olhar para aquela licenciatura, onde as disciplinas vão ser de caráter mais específico dos seus cursos, né, das suas áreas de formação, e vou ter aquelas disciplinas de caráter mais prático. E hoje, quando a gente olha para essa questão, então, do marco, a gente tem ali 50% da carga horária, pensando num curso de licenciatura no formato semipresencial, em que as atividades são assíncronas. Não é? E dentro dessas atividades que são assíncronas, eu posso trazer ali disciplinas de conteúdos mais específicos, disciplinas de conteúdos da fundamentação pedagógica, que eu vou utilizar ali o ambiente virtual, né, a função e a atuação desse professor formador juntamente com mediador, desculpem, né, com a interlocução direta com o tutor das disciplinas, né? E aí o professor Carlos trouxe também o movimento que a gente já vem percebendo de uma formação cada vez mais profunda desses tutores que estão ali na interação direta já com os estudantes. Por outro lado, a gente vai ter também 20% da carga horária em atividades síncronas mediadas, né? E eu vejo que aí esse é um grande impacto, é um grande desafio também para as instituições, porque a gente vai ter que voltar e olhar para a formação que tem sido realizada para os professores que atuarão neste formato a partir de agora, e faço aqui também um recorte de 2 momentos, não é? Porque nós temos os cursos que estão aí em andamento e que vão precisar se adequar a esta nova legislação, e os cursos que começarão a ser ofertados agora a partir do 2º semestre, que já devem começar com a oferta dentro do que estabelece o novo decreto, né? E temos aí a carga horária de 30% destinada às atividades presenciais, né? Onde a gente vai ter contemplado ali a questão dos estágios, a questão da extensão, é um espaço para que a gente possa repensar aí a função, né? E qual é o papel dos polos também dentro da oferta destes cursos, né? Esse polo ganha, a gente já falou aqui, né, em outros momentos, nessa sequência de webinários, eu também já acompanhei outras discussões aqui, em que o polo ganha, né, também aí um novo espaço dentro do cenário. Então, assim, desafios, como sempre, é o que não nos faltam, mas temos pessoas aí excelentes que estão dispostas a repensar e a trazer aí programas que, de fato, né, vão resultar em grandes aprendizagens, né? A questão das práticas, não é? E das vivências escolares. Então, esse também é um grande ponto aí, é um impacto bastante grande nesta mudança, porque a gente começa a perceber, né, que desde a resolução lá de 2015, agora principalmente com a resolução de 2024, quando se olha para as licenciaturas, a gente vê a necessidade e a exigência da própria legislação de termos uma carga horária prática já distribuída ao longo dos 8 semestres que os cursos devem conter. Né? Então, não mais deixar essas práticas, essas atividades práticas concentradas da metade do curso para o final, mas que isto venha acontecendo com mais intensidade desde os primeiros semestres. Né? E a mesma coisa é válida para o estágio. Então, assim, é colocar de fato esse estudante
que depois estará nas escolas em contato com o seu ambiente de trabalho o mais cedo possível dentro do seu processo de formação, né? Porque ele vai trazendo e vai retroalimentando ali o seu conhecimento teórico com essa vivência prática e vice-versa, né? Além disso, a gente tem aí a questão da extensão também, que já vem determinada desde 2018, né, como sendo exigido 10% da carga horária, e aí o quanto também a extensão ela se volta ali para a comunidade, né, para que ela consiga enxergar de fato. A professora Rita falou aí dos territórios, né? E o quanto a gente enxerga de necessidade de cada um desses territórios onde os cursos de licenciatura estão sendo ofertados e o quanto a gente se articula com essas localidades e, de fato, leva ali uma transformação já do estudante, mesmo no seu processo de formação, né? Então, deixa eu ver aqui, eu tinha trazido alguns pontos. A gente tem, né, a questão aí dos parâmetros para essa mediação pedagógica. A professora Rita trouxe muito bem a questão da qualidade e da necessidade de qualificação, né? Esse professor que vai atuar nos cursos semipresenciais, ele precisa ser preparado, né, para atuar num curso semipresencial. A gente tem que deixar de lado agora, de fato, essa questão da transposição, né, e pensar num profissional que tenha o perfil para esse formato, né, de ensino. E então isso também aí necessita de um investimento, né, de muito estudo em relação principalmente a quais são as metodologias mais adequadas para que a gente tenha os profissionais da educação de fato aí bem formados para atuarem, né? E para as IES fica aí, né, uma responsabilidade bastante grande também, quando ela pensa na própria infraestrutura que ela tem nos seus campi e que ela vai ter junto aos polos, né, que são de fato, aí a gente falou em outro momento também da necessidade desses polos, da gente retomar a visão de uma parceria do polo com a instituição, e qual vai ser o acompanhamento que as instituições farão, né? Principalmente aí com transparência nos processos avaliativos desses cursos também. Então, e na questão da frequência, né, professora Alessandra, que é algo que na educação à distância não era um elemento considerado, né, a frequência presencial. Sim. Nas atividades e que deverão ser consideradas, né? Isso impacta sistemas, impacta uma reorganização, né? Uma reorganização muito grande. Mas, assim, eu vejo, queria perguntar, e eu acho que aí a gente pode passar para a professora Rita, depois para a professora Alessandra. Eu fiz umas contas rápidas, né? Nós temos, então, dentro da resolução número 4, ela coloca lá, então, a necessidade de 400 horas de estágio, não é isso? Exatamente. Ela equivale a 12,5% da carga horária do curso, é presencial, já pela própria... sempre foi presencial, sempre foi. Né? Mas está lá expresso agora, 12,5%. Aí nós temos a extensão, que equivale a 10%, e nessa resolução, a resolução que trouxe a extensão já colocava que a extensão para os cursos EAD deveria ser presencial. Mas exato. Aí a resolução 4, tem que ser presencial, tanto para o curso EAD quanto para o curso presencial. Quer dizer, reforço do reforço do reforço. Exato. 10%. Aí já tem 22,5% de presencialidade. Ok? Sobra aí 7,5% de presencialidade, que equivale a 240 horas. Nas minhas contas aqui. Se eu não errei. Isso não dá para você contabilizar, imagino eu. Lógico que tudo dá para
dá para flexibilizar tal, mas isso unicamente como avaliação, não é? Porque se você tem 2 avaliações por semestre, um curso que você consideraria 4, não considere mais, né? Você não vai considerar 8 horas de avaliação, né? Mas 4 horas de avaliação, 8 horas de avaliação por semestre, você tem no curso quantos semestres? 8 semestres, né? 8 semestres, isso, 8. 8 vezes 8, 64. 64 horas. E ainda você tem aquelas 240. Então, está sobrando hora ali, né? Para ser de fato presencial. Então, eu acho que faz todo sentido tudo que foi falado aí, quer dizer, a gente vai dar uma disciplina presencial, não é? Uma disciplina com nome X, Y, Z, específica, não é? Porque quando põe o nome de disciplina de um conteúdo, não é? Eu acho que a gente começa a aprender todo o sistema na centralidade do conteúdo. Mas, embora o conteúdo, o conhecimento, ele se faz a partir não só de conteúdo, mas com as experiências vividas, com as práticas. Eu acho que é isso que vai fazer a diferença para o novo profissional, porque conhecimento hoje tem. Mas só para voltar no raciocínio. Bom, se eu pego esses 7,5% que sobrou e eu tenho aqueles outros 20% de atividades Mediadas, né? síncronas mediadas, dá exatamente as 880 horas que a resolução número 4 pede para serem presenciais nos cursos EAD, do Núcleo 2. O pessoal fez pensado isso? Como é que é? E depois você tem 50% que pode ser Assíncrono, né? síncrono, assíncrono, aí de acordo com a instituição. Não falo mais nada disso, né? Mas eu acho que foi, me parece, pensado isso. O que vocês acham? Foi cuidadosamente um acaso. Um acaso daqueles Chegou super bem raros, perto, né? né, das 880. Mas eu entendo que, por isso que para mim, 240 mais os 20%, que é quanto que é? 640. 640, Uhum. dá 880. 80. Não é Ó, assim um número mágico. sim. Então, funciona bem, lógico, é aquilo que a professora Rita colocou no início, que eu acho que a Alessandra também colocou, né? Quer dizer, não vamos pensar do ponto de vista de buscar inovação, buscar criatividade, enfrentar as transformações que o mundo atual nos traz, e, na verdade, nós estamos pensando no mundo atual e as pessoas vão atuar no mundo futuro, né? Quer dizer, então a gente tem que, os professores vão atuar no mundo futuro, onde essas transformações estarão ainda mais impactantes ainda do que nós vemos hoje, né? Como é que vocês veem essa organização? Que de novo poderia ser feito? Acho que a professora Rita já colocou, mas se quiser colocar mais alguma coisa dentro da fala aí que a professora Alessandra fez. Eu gostaria, sim, de aproveitar a fala, né, da professora Alessandra, quando ela destaca a importância de trabalhar o estágio, né, a carga horária de estágio, as práticas extensionistas e as práticas educativas desde o início do curso. O que me chama a atenção?
se é desde o início do curso, a gente já está quebrando um modelo que era muito forte, de primeiro a gente estuda a teoria, depois a gente aplica, né? Então, acho que aí a gente já tem uma nova visão de como construir essa trajetória formativa. E além dessa questão de trabalharmos as práticas, né, no cenário da prática, no território, na sala de aula, nas escolas, na comunidade, a gente vai precisar compor o currículo com disciplinas de dimensão teórico-reflexiva. O que vai nos levar, e como a professora Alessandra trouxe, a repensar o papel do mediador. Porque quem é o mediador? Né? O mediador é aquele que vai conectar. O que é que ele vai conectar? Ele vai conectar ideias, ele vai conectar o conhecimento, ele vai conectar a realidade, a prática, a diversidade dos seus estudantes. Então, naturalmente, a gente percebe que a proposta converge para uma relação mais próxima, mais amparada entre teoria e prática. Né? É viver esta prática, e não é abrir mão de conhecimento, gente. É trazer o conhecimento para esta prática no contexto em que ela acontece. Né? É significar aquela experiência de aprendizagem. Então, aí eu sinto que se a gente aceitar o desafio, a gente vai conseguir criar novas situações de aprendizagem. E eu entendo ser necessária essa reflexão da prática. Por quê? Porque a nossa realidade está se modificando. E por isso eu entendo que todo esse processo de construção de um novo projeto pedagógico, que eu espero fortemente que não seja a produção de um novo documento, mas que seja a produção de um coletivo na construção de novas propostas educativas que serão expressas em um documento, sabe? E quando a gente fala de formação, claro que precisa de formação, mas eu sinceramente, gente, não acredito que nesse contexto que a gente está vivendo, fazer curso de formação de professores no início das aulas, no começo do semestre, no meio do semestre, com todos os professores sentados, conectados nos seus celulares, nas suas demandas pessoais, eu não sei se isso vai gerar mudança, sabe? Eu entendo que o desafio da formação é um desafio de prática, de workshop, de oficina, de vivência, de troca de experiências, de o que eu sinto, como eu faço, o que aconteceu, é uma outra dinâmica. Mas que hashtag vamos com calma, que tudo se define ao longo do tempo, né? Mas acho que o momento é propício para a gente ousar. Acho que é o momento. Bom, ousar. Gosto muito dessa ideia. Professora Alessandra, o que você... Estamos chegando aí no direcionamento para o final, né? Dessa live, desse webinar. Acho que a gente colocou aqui temas importantes sobre a licenciatura no formato semipresencial, a questão dos professores, a questão dos mediadores, da organização curricular, dos polos, da frequência, não é? De como avaliar essa frequência e o desafio da formação desse professor que vai atuar, esse professor regente, desse mediador, eu acho que é enorme, né? Eu acho que é um trabalho que não se esgota, né? É contínuo, e que não deve, como a professora Rita colocou, ser pontual, né? E minimalista, né? Quando a professora Rita estava falando aqui dos projetos pedagógicos, né, a gente tem que deixar de enxergar nenhum documento, né?
mas esse direcionamento, porque eu acho que o projeto é isso, ele vai direcionando ali as ações, mas como algo vivo que ele vai sendo retroalimentado à medida em que você vai avançando no próprio curso. Né? Então, quando a gente traz a questão das práticas ali para o início, né, da formação, a gente quer que esse aluno já vá direto para uma mão na massa, né? Porque assim a teoria ela vai vir construída também a partir dessa realidade que vão ser inúmeras. Então, se a gente também levar uma teoria ali, como você colocou ali no início, né? Eu pegar um EAD, que eu colocava um conteúdo no ambiente virtual e disponibilizava esse material para todos os estudantes, sem considerar a diversidade, né, que existe em cada um deles, a gente vai estar fazendo hoje a mesma coisa com a licenciatura. Então, se a gente trouxer essa prática desde o início, a gente vai mostrar, e esse aluno vai ter a oportunidade de ir construindo, né, o seu percurso formativo também. Então, quando a gente falava muito ali em alguns momentos, né, de um percurso formativo diferenciado, isso ficava difícil, porque ele tinha todas as disciplinas ali para cumprir, né? De repente, este novo formato vai permitir também essas outras possibilidades. Né? E assim, e outras competências vão surgindo também. Né? A gente tem um perfil de aluno hoje muito diferente. A gente tem alunos ali com perfis de aprendizagens, com necessidades de aprendizagens diferenciadas. Então, esse nosso aluno precisa vivenciar isso desde o início, né? Esse aluno que eu falo da universidade, porque quando ele chegar de fato na sala de aula, ele vai falar: então, ninguém me disse que seria assim, né? E aí não faz sentido essa formação para ele. Mas realmente é muita coisa, né? A questão das competências ali. Eu estava lendo um artigo que a pessoa falava, né? Todo mundo trata as competências socioemocionais como sendo as soft skills. Ele falou, e na verdade eu vejo como sendo as hard skills, porque elas são as mais difíceis de se desenvolver. Né? A competência técnica, você vai lá, você estuda, você vai ler a teoria, você vai refletir e em algum momento você vai adquiri-la. Mas as soft skills, elas, de fato, elas que são as hard, porque elas é que são as mais difíceis de se desenvolver. Né? E, inclusive, de se construir mesmo, né? Porque é ali na interação com o outro e é no dia a dia que você faz isso. É hard construir as soft skills. Exatamente. Dizer, exatamente. Nós estamos acostumados, né, a construir as hard skills. As hard skills. Né? Agora, as hard skills técnicas, ser, né? Agora vai ser hard para nós construirmos as soft skills. E eu participei, assim, só para concluir, porque faz parte, né? Eu acho que a gente até comentou, não sei se eu comentei com vocês, antes da gente entrar, eu estava num evento onde a maioria era escolas, colégios, e tinha uma empresa que trabalhava com essa introdução das soft skills na escola. E diz que a grande dificuldade dele era o professor abrir mão do tempo que ele tinha com os alunos de tratar conteúdos para mais uma coisa. Ele achava o professor achava que era mais um componente que ia atrapalhar o conteúdo. E, lógico, para que isso funcione bem, você tem que ter o apoio da escola, e a escola apoiou, a direção da escola apoiou, e foi introduzido. E depois a professora veio falar para ele que, num feedback, que até ela conseguiu completar o conteúdo, porque várias coisas, os alunos ficaram um pouco mais calmos, os alunos deixaram de brigar depois do intervalo, né? Ou brigar ou fazer tumulto, que gerava perda de tempo, né? Quer dizer, então, você vê, com o desconhecido, as pessoas têm resistência, uma resistência ativa, achando, não, eu tenho conteúdo, muitas escolas têm
um sistema de ensino, tem que passar por aquele sistema de ensino, não é? E, às vezes, acha que colocando, somando mais coisa, vai passar do limite. E, na verdade, é aquela história, né? Você, somando tudo, você pode ter uma outra coisa. Uhum. E pode ser bem melhor do que essa que está aqui hoje. Então, uma professora que passasse por uma formação onde ela visse que isso é importante, é fundamental, não é? Essas soft skills são fundamentais, ela não ia se comportar dessa forma com algo que hoje está aí, né? E a gente sabe que não são muitas escolas que têm entrado nisso. Se fala muito e se faz pouco, mas se faz pouco porque os professores não aprenderam a fazer. Sim. Não é? E eu acho que estamos aí com essa possibilidade, nessa abertura aí do marco regulatório, tudo bem, muitas vezes a gente acha que é impositivo, mas é assim, vamos ver o que a gente pode fazer de melhor, e eu acho que o que a professora Rita colocou, não é? Ousar, eu sempre uso aí, não é? Crie, inove e transforme. Então, aproveite esse momento, as instituições de ensino, para criar, inovar e transformar. Você não vai mudar tudo de uma hora para outra, é algo que vai com o tempo, e eu tenho certeza que as instituições sérias, e existem muitas instituições sérias, elas vão se debruçar nisso, vão pedir apoio de profissionais experientes para poder ajudar, né, como todos nós aqui, que temos uma experiência grande nessa área, para poder fazer algo diferente dentro desse contexto de mudança. Olha, nós estamos chegando no fim, eu gostei muito, foi muito bom, agradeço aí a professora Rita ter aceito o convite, a professora Alessandra ter aceito o nosso convite para essa discussão, para essa reflexão sobre a licenciatura no formato semipresencial. Aqueles que nos acompanham aqui hoje e os outros que poderão ver esse vídeo aí nas redes sociais, lembrem que nós estamos fazendo uma série de webinários, e esses webinários estão disponíveis, onde a gente está tratando de cada elemento que a gente acha relevante dentro desse contexto. Eu só queria aqui, o Wagner colocou alguma coisa aqui para nós, se bem que eu colocando aqui gostaria de compartilhar com vocês inovações nas áreas de tecnologia e IA interativas, né? Principal professor, agente transformador, facilitador, multiplicador no despertar de conscientização cidadã. É isso mesmo. A cereja do bolo, ou o pulo do gato, está no incentivo à leitura. Pontos a fixar: cidadania, matéria-prima da comunicação, cultura, matéria-prima da educação e do desenvolvimento. Muito bom. Com certeza. Falta, não é, a questão de leitura no Brasil, ainda mais com essa profusão das redes sociais, as pessoas preferem gastar o seu tempo rolando, né? Nos displays. Mas agradeço, professora Alessandra, também, por ter aceito o convite e ter colocado aqui as suas... compartilhar o seu conhecimento, as suas conclusões a respeito aí, conclusões desse momento, né? Porque a gente vai sempre entendendo melhor a construção de tudo isso. E lembre, né? Muita coisa ainda está na mão do ministro, né? Dentro do decreto. O ministro poderá alterar isso, o ministro poderá alterar aquilo. Então, daqui a pouco pode ter outras mudanças, e a gente vai estar discutindo aqui sobre essas mudanças, no sentido de
melhorar a educação, de promover a inovação e a transformação. Agradeço a todos que participaram aqui e ficamos aí para uma próxima, né? Talvez esse assunto possa ser estendido para uma próxima. Aqui promete, tchau, né? Tchau. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigado.